Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui, professor Carlos, disciplina de ensino religioso, e nós vamos hoje trabalhar o tema de a importância da família na formação religiosa. Então, nós sabemos que existem muitas religiões, diversas religiões, cada uma delas tem o seu segmento diferente uma da outra, outras são um pouco parecidas, mas o fato é que todas elas têm ou veem a família como uma das uniões vitais, ou seja, desde o princípio, desde a fundação do mundo, é ali a principal ou a primeira instituição que existiu, que foi criada e é o que mantém a base da sociedade hoje. Então, qual a importância da sociedade, melhor dizendo, qual a importância da família para a formação religiosa? É nesse tempo, é nesse momento em que a família está junta, reunido, mesmo no período aí da sociedade pós-moderna, que vai sendo transmitido o conhecimento, a tradição cultural que cada família tem. Então é quando o ser humano ali, desde criança, observando a família, os pais, os mais velhos ali dentro de casa, o comportamento deles, o caráter, a conduta, o estilo de vida, como eles vivem, isso vai forjando o caráter do ser humano, que mais adiante vai ajudá-lo a desenvolver a sua personalidade. Então, a importância da formação religiosa, a importância da família na formação religiosa, ela é muito expressiva, muito grande. Por essa situação, porque ajuda no desenvolvimento do ser humano. Então, quando nós vemos aí as religiões tratando, ensinando e transmitindo, ou seja, aquilo que eles receberam dos seus ancestrais, eles estão passando agora para os seus descendentes por meio desse tempo em que eles não apenas estão reunidos no mesmo ambiente, na mesma casa, mas eles estão tendo um tempo de qualidade. Por isso é importante o diálogo, a comunicação, por isso o diálogo é tão essencial. Por isso é importante ter muito em comum, porque às vezes a família está apenas no mesmo ambiente, mas cada um tem a sua vida isolada às vezes do outro, cada um às vezes está vivendo no seu mundo, e aí você vai ter pessoas às vezes vivendo dentro da mesma casa, mas parecendo estranho um para o outro. E a ideia de família é o contrário. A ideia de família é que um tenha grande compromisso e responsabilidade com o outro, que um seja amigo pessoal, tenham vínculos muito fortes um com o outro. Tá bom? Então essa é a ideia de família e a importância da família para a formação religiosa. E é nesse tempo também que vai formando ou desenvolvendo a pessoa humana como ser religiosa, ou seja, o ser humano como ser religioso. O ser humano, quando ele se torna um ser religioso, ele vai à procura de Deus, à busca de Deus. E o que é Deus? Deus é o transcendente. Em cada religião vai chamar por um nome. Em uma religião vai chamar de Deus, na outra vai chamar de Yahvé, na outra vai chamar de Alá, na outra vai chamar de Tupã, na outra, cada uma vai chamar por um nome, vai depender da tribo, vai depender da região, vai depender da cultura, da tradição, mas o fato é que está se referindo ao ser supremo, ao ser superior. Esse termo transcendente, ele vai aplicar-se único e exclusivamente a Deus. Porque o que é transcender? Transcender é alguma coisa, algo, aquilo que o atleta faz no sentido de transpor ou transcender as suas próprias limitações, os seus obstáculos. Quando uma pessoa qualquer, ele vai vencer e transpor situações difíceis, suas próprias limitações. Mas o termo ele é exclusivamente aplicado a Deus, pertence unicamente a Deus, porque ele é o único que é transcendente em toda a sua essência. Ou seja, ele é transcendente na onisciência, na onipresença e também na onipotência. Por quê? Onisciência porque ele tem toda a ciência, porque ele tem todo o conhecimento, ele é detentor ele conhece todas as coisas. E ninguém conhece tudo a não ser ele, Então ele é transcendente. As pessoas conhecem muito, mas ele conhece tudo. Ele é onipresente porque ele vai transcender o que se entende por espaço, o que se entende por
por tempo, ele vai se transcender o que se entende por lugar, ou seja, ele vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, ele é onipresente. E ele é onipotente porque ele vai transcender o poder, todos os poderes. Ele transcende, ele está acima de tudo. Né? Então, seja os poderes políticos, seja ele... vamos dizer, seja ele executivo, seja ele legislativo, seja ele judiciário, seja o poder físico, seja o poder espiritual, então ele transcende a tudo, ele está acima de tudo isso. Então ele é energia criadora, ele não é ele não é criado, mas ele é criador. Então por isso ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele transcende a todas essas questões, todas essas situações que para qualquer situação, qualquer criatura, para qualquer ser humano, né, seria impossível. O ser humano pode transcender outras situações, mas ser transcendente a ele não cabe, a não ser ao Ser Supremo. E isso ele vai pegando, vai adquirindo na família ali e se tornando então um ser religioso e entendendo a respeito da busca de Deus. O outro ponto que a família também vai transmitindo e vai tratando é a questão do conhecimento. A pessoa passa a conhecer a vida ao seu redor, a pessoa passa a entender, a compreender um pouco mais disso. E também o autoconhecimento, conhecer de si mesmo. Então, muitos do que estão aí ouvindo são jovens, muitos são adolescentes. Então, esse tempo mesmo é um tempo também crucial, importante na vida humana. Assim como nós falamos que a pessoa, o ser humano aprende lá na infância, né, vendo a família, vendo os pais, vendo os mais velhos, né, na convivência familiar ali, da mesma forma na fase aí da juventude e da adolescência. É uma fase de transição em que a pessoa ainda não é mais criança, mas também não é adulto. Então é uma fase em que a pessoa vai viver um momento diferente, um momento de algumas complexidades, algumas perplexidades, algumas coisas, né, que ele tenta viver, às vezes algumas questões, às vezes algo que ele quer imediato, às vezes tem a maior paciência do mundo para fazer alguma coisa, né? Para que eu vou fazer isso agora? Posso deixar de fazer para mais para frente, né? Então tem aquela paciência. Por outro lado, às vezes é imediatista, aquilo que ele poderia ter só o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, às vezes ele quer hoje, ele quer agora. Então tem essas situações. Mas o fato é que é um momento de transição. E que nesse momento de transição também é um momento em que se vive a vida intensamente. E que deve e pode viver a vida intensamente. Não é? E que nesse tempo de transição também é um tempo em que as pessoas continuam tendo responsabilidade, principalmente agora, cada vez mais ele vai adquirindo responsabilidade, ele começa a cada vez mais responder por si. Então ele já vai entendendo, começando a ter noções da vida adulta, apesar de ainda não ser um adulto. Então esse é um momento, né, assim, de autoconhecimento que a pessoa vai adquirindo cada vez mais, como nós falamos anteriormente. Esse é o momento em que começa anterior, na infância lá, ia forjando o caráter. Agora, nesse momento da adolescência e juventude, está forjando a personalidade. Então, a personalidade da pessoa começa a se desenvolver, começa a a ser articulada, a ser montada, a ser estruturada, a se estabilizar a personalidade. Então é um momento também de responsabilidades. Então não é apenas um momento qualquer, mas é um momento em que se vive a vida intensamente, mas também com equilíbrio e responsabilidade. E é um momento também em que o próprio jovem adolescente, ele pode e deve olhar para esse tempo, para esse momento da vida dele e valorizar e prezar por esse momento e não permitir que ninguém o despreze, que ninguém o desvalorize, porque ninguém pode desvalorizar você a não ser que você permita, a não ser que você deixe. Mas se você não deixar, ninguém vai desvalorizar você, ninguém vai desprezar quem você é, quem você é, ou o momento que você está passando, o momento que você está vivendo. E qualquer ser inteligente vai fazer isso, vai entender que há uma fase, que é um momento, e que é também um momento de valorização, um momento de
de prezar nessa pessoa, de prezar esse tempo, esse momento e tratar com muito entendimento, com muito bom trato, ok? Então, isso é o autoconhecimento, entender o momento em que está se vivendo. Né? Isso é válido aí para vários aí que estão nos vendo agora, que estão nos assistindo agora. Então, isso a família vai tratando, isso a família vai falando a respeito, vai ensinando por meio da convivência, não é? A família também vai transmitir também a ideia do futuro das religiões. Por que o futuro das religiões? Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas a família, a religião é algo obsoleto, é algo ultrapassado, é algo já, né, que ficou para trás, que vai acabar com o tempo. E na verdade, se a gente for ver os dados do IBGE, se você for olhar ali, principalmente os anos de 1946 até 94, o cristianismo, principalmente, ele duplicou a sua quantidade. E se você for pegar os dados mais recentes, esses números são maiores ainda. O islamismo, né, ou seja, a religião muçulmana, ela triplicou. Ela não apenas duplicou, mas triplicou. E assim são todas as religiões. No mínimo, elas duplicaram. Então isso mostra que apesar das crises que vivem, mas ela está aumentando, ela está crescendo, é algo crescente, é algo que vai aumentando cada vez mais, que está aumentando muito mesmo, cada vez mais. Então, as religiões hoje, né, as religiões hoje nesse tempo, nesses dias. Então, falar do transcendente hoje, de Deus hoje, né, das situações hoje. E por que isso acontece? Principalmente, um dos principais motivos desse crescimento, dessa expansão, desse crescimento que acaba sendo maior até mesmo do que o crescimento demográfico, é porque as religiões cultivam a esperança, cultivam a solidariedade e sentimentos que aproximam as pessoas. Então, a religião, ela faz isso, ela cultiva a esperança, a solidariedade, e esses sentimentos eles acabam aproximando as pessoas, ok? E falando, né, de família, a família é aquele que vai transmitir as noções de cidadania e convivência, direitos e deveres. O que seria direitos e deveres? É aquilo que é transmitido desde quando a pessoa ainda é criança, lá dentro de casa, ela aprende a ter direito, ela aprende a ter deveres, e depois vai entendendo, vai crescendo, vai entendendo que isso está na Constituição. Ela tem direito disso publicamente, ou seja, diante dos poderes públicos. E o que é direitos e deveres, né? Então, é muito mais fácil a pessoa reivindicar os seus direitos do que ela cumprir com os seus deveres. Mas o mesmo prazer que a pessoa tem em reivindicar os seus direitos, ela deve ter também de cumprir os seus deveres. Por exemplo, um professor, quando ele se dispõe a dar uma boa aula, ele está cumprindo com o dever dele, a obrigação dele. O aluno, quando ele tem esse aprendizado, essa boa aula, ele está recebendo o direito dele. E por outro lado, quando o aluno cumpre os deveres dele como aluno, ele vai ter uma boa escola, um bom aprendizado, e ele vai também estar cumprindo com os deveres dele, né? Cumprindo com os deveres dele, fazendo aquilo que deve ser feito e gerando assim também um prazer e uma alegria no mestre, ou seja, no professor. E com isso ele está cumprindo um dever, que é cumprir com as obrigações dele para com a escola, não é? Então também ele está cumprindo o dever, né, e também recebendo direitos. O professor e o aluno cumprindo dever e recebendo direitos. A escola é assim, a família é assim, a religião é assim, a sociedade é assim, tudo é assim. Então é isso aí, pessoal. Nós falamos aí da importância, tá bom, da família na formação religiosa. Falamos a respeito da pessoa como ser religioso, falamos do transcendente, falamos de conhecimento e autoconhecimento, nós falamos sobre o futuro das religiões e falamos de cidadania e convivência, direitos e deveres. Então, bom estudo para vocês, tá bom? Boas atividades e até a próxima.